Graças a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar, seus projetos, seus sonhos. Estamos aqui novamente, de volta, para vos transmitir a palavra de Deus, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que regenera, palavra que purifica, palavra que nos sustenta. Deus abençoe você que está chegando agora, entrando agora. Para mim é uma alegria muito grande poder estar novamente com você. Nós tivemos ausente esses dias devido a alguns compromissos com a igreja. Graças a Deus, as atividades eclesiásticas estão retornando e nós estamos, graças a Deus, voltando para fazer a obra do Senhor, anunciar o Evangelho, pregando a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma. E para nós é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Você que está entrando conosco, compartilhe esse vídeo, deixa a minha saudação de paz, comenta com alguém, marque alguém que está nos assistindo, para que possa ouvir a sua casa. Você que entrou, já entra e já compartilha, para que outras pessoas possam assistir a palavra do Senhor. Uma Luciene também já deixou a sua saudação de paz, graças a Deus. Meus queridos irmãos, o título hoje, o tema hoje da nossa live é Batalha Espiritual. Tema fortíssimo, tema importantíssimo para os dias em que nós estamos vivendo. Batalha espiritual. Você que quer conhecer como é que funciona as estratégias do diabo, como é que funciona o mundo espiritual, nós estaremos aqui falando dentro da palavra de Deus. Perguntas, dúvidas em relação à batalha espiritual, você pode escrever. Algumas pessoas já mandaram aqui para mim no WhatsApp perguntando: crente pode ficar endemoniado? O diabo existe? Quais as estratégias dele? Como é que eu sei que eu estou sobre um ataque no mundo espiritual? Então, todas essas perguntas serão esclarecidas à luz da palavra de Deus. Então, eu peço que você compartilhe, comenta, participe. A irmã Yala Moraes, a paz do Senhor, meu nobre, como vai, homem de Deus? Estamos, graças a Deus, bem. Jacira, lá da congregação que nós tivemos ontem, levando a Santa Ceia. Deus abençoe os irmãos do São Francisco, missionário Haroldo, que sempre nos assiste. Pastor Osias, meu mano, São José dos Campos, assistindo, um homem de Deus. Deus te abençoe, forte abraço. A irmã Fátima já deixou aqui a sua saudação de paz, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Fátima. Deus abençoe sua casa, sua família. Juliana Dantas, para nós uma alegria, irmã Juliana, sua participação conosco. Compartilha, graças a Deus. Deus tem uma palavra ao teu coração, anota aí: batalha espiritual. Nós estamos em guerra, nós estamos em uma batalha. E o problema de muita gente diante das batalhas é ignorar o inimigo. Não é que nós temos que estar falando toda hora do diabo, do inimigo, não, de forma nenhuma. Mas como soldados alistados por Deus para o campo de batalha,
nós temos que ter ciência, conhecimento das batalhas que nós estamos enfrentando na nossa vida espiritual. Nós temos que ter ciência o que é batalha espiritual. Qual é o inimigo que nós estamos batalhando? Quais as estratégias dele, as armas que ele usa para tentar destruir a igreja do Senhor? Então você que está entrando, minha saudação de paz, meu nobre pastor, jovem, adolescente, minha irmã, meu irmão, compartilha, fica conosco até o final. Eu creio profundamente que Deus vai falar contigo poderosamente. O inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas almas, João disse, ele está ao derredor, procurando em que possa tragar. Batalha espiritual. A primeira coisa que nós temos que fazer, ler a Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 6, o versículo 12. Livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Compartilhe esse vídeo. Paulo escreve à igreja de Éfeso. E Paulo vai dizer para a igreja, crentes, a nossa luta não é corporal, a nossa luta não é braçal, a nossa luta não é humana. Ei, deixa eu te dizer um recado aqui. O teu inimigo não é o teu pai, é a tua mãe, teu esposo, teu amigo, teu próximo. Mas, irmão Josias, tem alguém lá na minha rua que me difama, me xinga, me esculhamba. É ele o meu inimigo? Negativo. Não é ele o teu inimigo. Existe um inimigo muito maior do que pessoas que você acha que está te perseguindo, te caluniando, te difamando. Essa pessoa que talvez já olhou para ti e disse que não gosta de ti, não é ele o teu verdadeiro inimigo. Há um inimigo muito mais poderoso que você precisa conhecer à luz da palavra de Deus. Deus abençoe irmão Félix Carvalho, irmão Félix, da linda cidade de Nova York do Maranhão, pastoreada pelo nosso pastor, amigo José Hilton, meu amigo Miguel Santana também de Nova York do Maranhão, irmã Marlene entrando, que Deus abençoe, presbítero, pastor, meu amigo entrando, irmão Valdir da cidade de São José dos Campos, a todos vocês, meu abraço. Nós estamos em batalha espiritual. Primeira coisa, na batalha espiritual temos que conhecer o inimigo. Quem é o meu inimigo, pastor Osias? É o meu vizinho que não gosta de mim? Negativo. É o meu patrão no meu serviço que não gosta de mim? Negativo. O meu inimigo é as pessoas do mundo que criticam a minha fé em Cristo? Negativo. Esse não é o meu inimigo. Fernanda, Deus lhe abençoe. Irmã Keila, Natane, Deus lhe abençoe, nos assistindo de Brasília. Edmilson Reis, meu amigo, a irmã Macilma Vieira, chegando agora. Compartilhe, vocês que estão chegando, anote, viu? Marque alguém que está enfrentando uma batalha espiritual. Manu, que acabou de entrar, paz do Senhor, nobreza. Você, meu pastor, reverendo, homens de Deus, que acabaram de entrar, meu abraço. Primeiro, na batalha espiritual temos que conhecer o nosso inimigo. Então, quem é meu inimigo? Nosso inimigo é o diabo. Ele é mencionado na Bíblia de vários nomes. A Bíblia caracteriza o nosso inimigo primeiro. Vou falar algumas características que a Bíblia fala sobre quem é o nosso inimigo que nós estamos enfrentando.
Primeiro ele é chamado no livro de João, capítulo de 8, versículo 44, de pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Ele é mentiroso, é o pai da mentira. Então nós temos que ter muito cuidado com a mentira. Temos que andar na verdade da palavra de Deus, porque a mentira é uma das características do inimigo e ainda mais, ele é chamado de pai da mentira. O crente em Jesus tem que ter compromisso com a verdade. Falar a verdade, mesmo que esta verdade venha lhe trazer prejuízos momentâneos. Mas é muito melhor o crente falar a verdade do que viver na mentira. A mentira é um projeto arquitetado do diabo. Ele é mentiroso, viu? Então o diabo é chamado de pai da mentira. Pastor Arnaldo Castro, meu amigo, um forte abraço. Que Deus lhe abençoe grandiosamente. A irmã Luciê já acabou de entrar. Deus abençoe, graças a Deus. Primeiro, ele é chamado de pai da mentira. Segundo, é chamado de diabo. O que é diabo? Aquele que divide, aquele que calúnia, aquele que separa, aquele que tem o supremo espírito mau. Então ele é conhecido como diabo, aquele que divide. Toda divisão não é de Deus, é do diabo, porque a função dele é dividir. Aonde tem divisão, não existe a operação de Deus. Divisão na família, divisão no casamento, divisão dentro da igreja, divisão dentro das amizades, divisão dentro da sociedade. Qualquer tipo de divisão entre os homens não provém de Deus, é obra produzida pelo diabo, porque ele é aquele que divide. O diabo também é aquele que calúnia, ele é caluniador. O que é calúnia? É inventar uma inverdade sobre o teu caráter que não existe. Então todas as vezes que alguém fala algo sobre você que não é verdade, que não aconteceu, essa pessoa foi o instrumento do diabo para te caluniar. Crente que é justo, crente que tem compromisso com Deus, crente que tem compromisso com a verdade, ele não difama o seu irmão, ele não fala mal do seu irmão, ele não calúnia o seu irmão, porque isso é uma característica do diabo. Lembra de José? José fica noivo de Maria. E aí José descobre que Maria estava grávida. Imagina o problema. Maria grávida. Ou seja, primeiro, poderia acontecer de Maria estar grávida porque os dois cometeram fornicação antes do casamento. Não podia. Segundo, ela poderia ser acusada de adultério e ser apedrejada, ser morta. Mas a Bíblia diz que por José ser justo, ele resolveu deixá-la ela secretamente. Crente que é justo não calúnia o seu irmão. Crente que é justo não levanta difamação contra o seu irmão, porque a calúnia e a difamação é obra do diabo. A irmã Regina está aqui conosco, Deus abençoe. Está conosco também a irmã Maria Helena São José dos Campos, a irmã Milena Souza, do Campo do Alto da Paz. Um abraço para o irmão Clóvis, Diácono Clóvis. Deus lhe abençoe e compartilha. Outra característica pelo qual o nosso inimigo é chamado na Bíblia. Eu falei que ele é chamado de diabo, aquele que divide, que calúnia, aquele que separa. O diabo foi o instrumento onde houve a primeira separação entre o homem e Deus. Então, toda separação tem o dedo do diabo no meio. O diabo também
é chamado de Belial. O que é Belial? É aquele que é indigno, é aquele que é perverso, perverte, contraria a justiça, contraria a realidade, arquiteta a perversidade, a indignidade. Então nosso diabo, ele é perverso. O diabo, nosso adversário, ele é perverso. A irmã Marcilma disse que já está compartilhando em vários grupos. Deus abençoe. A Bíblia também, no livro de Apocalipse, chama ele de dragão, que tem asas como de águia, as patas como de leão, a cauda como de serpente. Então na Bíblia ele também é chamado de dragão. A Bíblia também ele é chamado de Satanás, que quer dizer adversário. O diabo tem dois inimigos. Primeiro inimigo do diabo, Deus. Quando eu falo que o diabo é inimigo de Deus, eu não estou dizendo que Deus tem um inimigo que consegue combater com ele tete a tete, que consegue competir com Deus ou guerrear contra Deus no mesmo nível. Não é isso. Quando eu falo que o diabo é inimigo de Deus, é porque ele tenta de todas as formas contrariar os projetos de Deus. Tudo que Deus faz, o diabo faz ao contrário. Tudo que Deus cria, o diabo quer criar ao contrário, perverter. O diabo quer perverter a criação original de Deus. Deus criou o homem e a mulher para se casar. O diabo foi lá, perverteu a família e hoje existe os casamentos entre homem com homem, mulher com mulher, pervertendo a natureza real dentro da palavra de Deus. Então o diabo é chamado de Satanás, aquele que é adversário. O diabo também é adversário do homem. O diabo é adversário. Por que o diabo é teu adversário, irmã Francisca, irmã Rosilene? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, você é alvo, você é inimigo do diabo. E o diabo te vê como um inimigo teu. E vai fazer de todas as maneiras para te destruir, para tentar acabar com a tua vida, com a tua família, com o teu lar. Então fique atento, fique atento. O diabo também é chamado na Bíblia de maligno, aquele que tem a essência, o caráter. O caráter do diabo é maligno por natureza. O que é maligno? É crueldade, é ter prazer na dor, é ter prazer no sofrimento. Irmão Luiz, quando tu tá chorando, o diabo tá... Quando tu tá chorando, o diabo tá feliz, se é que ele sente felicidade. Mas quando tu tá chorando, o diabo se satisfaz da tua dor. Quando tu tá sofrendo, o diabo se satisfaz do teu sofrimento, porque ele é maligno. E o projeto dele é provocar o sofrimento, a dor, a tristeza na vida do homem. Deus abençoe, irmão Luiz, acabou de entrar. Irmã Francisca, todos vocês que estão entrando, vão compartilhando, vai comentando e vai marcando alguém. O diabo também é chamado de príncipe e potestade do ar, segundo o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 2. Segundo o qual em outro tempo andar, ele é o príncipe da potestade do ar. Nós vamos falar isso, o que é potestade. O diabo também na Bíblia é conhecido como Deus deste século. No livro de Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, vai dizer: o Deus desse século cegou o entendimento. Deus abençoe a irmã Tainara Ramos, que acabou de entrar. Viu? A Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século que cegou o entendimento. Então, meu irmão, deixa eu te dar uma dica. Quando você fala do amor de Deus para alguém e essa pessoa rejeita, não fica com raiva não.
Ela não está te desprezando, te rejeitando, não. É porque o diabo, ele cega o entendimento humano para não compreender as verdades bíblicas da palavra de Deus. Então, quando alguém se levanta com ira, se levanta com calúnia, com intriga, com maldade sobre a tua vida, essa pessoa nada mais está cega com o seu entendimento. Tá certo, meus irmãos? O diabo é seres... Lembrando que o diabo é um ser espiritual. E seres espirituais não cessarão de existir. O que vai parar de existir é o que é material, a matéria, o que é palpável. O que não é palpável, o que é espiritual, nunca vai deixar de existir. Cuidado com esses pregadores que ficam pregando na televisão. Tá amarrado, vamos amarrar o diabo, vamos prender ele. Eu fico procurando qual é o lugar que o diabo está amarrado. Eu fico procurando na Bíblia, à luz da Bíblia Sagrada, em que lugar se amarra o diabo se ele é espiritual. Como é que amarra o diabo? Onde é que ele está amarrado? Ele é um ser espiritual. O diabo não é para ser amarrado. O diabo não é para ser entrevistado. Cuidado com esses falsos religiosos que ficam aí pegando o diabo e perguntando da onde tu veio fazer aqui, fala teu nome, o que foi que tu... Diabo não é... Olha, irmãos, o diabo é sério. O diabo não é brincadeira. Quando o arcanjo Miguel foi guerrear contra o diabo, a única palavra que o arcanjo disse: o Senhor te repreenda. O diabo não é para amarrar ele. O diabo não é para entrevistar ele. O diabo não é para brincar com ele. Cuidado, o diabo não é para ser desafiado. Eu fico preocupado, irmão Luiz, com alguns pregadores neófitos que vão para a televisão e ficam: eu desafio o diabo. Se tu existe, toca em mim, irmão. Ah, se nós entendêssemos como é que funciona o mundo espiritual, muita gente ia parar de brincar com o diabo. Muita gente ia levar as coisas espirituais a sério. E como é que, se o diabo é espiritual, como é que ele age? Como é que ele se manifesta? Aí a Bíblia vai dizer em Timóteo que o diabo opera através de agentes. E que agentes são esses? Falsos profetas. Através dos falsos profetas, o inimigo entra no entendimento deles para que eles produzam ensinamentos maléficos e pecadores que vão fazer as pessoas pecarem e ir para o inferno. Por exemplo, esses falsos profetas que ficam dizendo que quem tira a própria vida vai para o céu é um falso profeta. Esses pregadores que ficam dizendo: não, tadinho de quem se matou aqui não vai para o inferno não, foi para o céu. Mentira do diabo, falso mestre, tirou a própria vida. É um tema delicado, mas tem que ser dito, irmãos. Tem que ser pregado, tem que ser falado, viu? Que ensinamento maléfico é esse? Aonde está na Bíblia que quem se mata foi para o céu? É mentira, é mentira. Viu? Não tem base à luz da Bíblia. Então o diabo usa falsos profetas e muitas pessoas acabando com sua vida. Fui procurada por uma irmã e disse: irmão Josias, já marquei a data de tirar a própria vida. Irmã, que história é? Não, conversei com um mestre na palavra, com um mestre na teologia, e ele me disse: irmã, a senhora está em paz? A senhora está ciente que quer se matar? Então se mata em paz. Fica tranquilo que quando você se matar, o anjo vai estar do seu lado para levar o seu espírito para o céu. Que ensinamento maléfico é esse? Ensinamento mentiroso de falsos profetas que ficam aí na mídia criando ensinamentos, falando o que as pessoas querem ouvir. Então o diabo age através dos falsos profetas. Cuidado com quem você assiste na internet, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem está te ensinando a Bíblia.
Porque os falsos profetas podem ser um agente de Satanás para tentar te induzir o erro. A Bíblia, irmãos, a Bíblia diz que o diabo se transfigura até em anjo de luz. Viu? Moça que quer casar, rapaz, que quer casar. Olha aqui o recadinho para ti, cuidado. Irmão Josia, ele é um anjo que caiu do céu. Que coisa linda, vou casar com ele. Cuidado, abra teu olho. Observe o caráter dele, o caráter dela, a família dele, a família dela. Porque o diabo pode se transfigurar em anjo de luz. Pode aparentar para ti que é a coisa mais linda do mundo. E aí, quantos casamentos destruídos, rapazes infelizes, moças infelizes, porque foram enganados pela falsa aparência. Então, cuidado, não, ele é um gatinho. É ele mesmo, cuidado, porque pode ser um enviado do diabo para destruir a tua vida pro resto da tua existência. Viu? O diabo se transfigura até em anjo de luz. E eu já vi relatos de pastores, missionários, homens, mulheres de Deus, que tiveram visões dentro do seu quarto, aparecendo um anjo com aquela aparência angelical, e quando o pastor olhou para o pé estava deformado, porque é impossível que o inimigo consiga imitar totalmente a perfeição de Deus. Missionária irmã Fernanda, Deus te abençoe grandiosamente. Então tomam cuidado com as aparências. E vamos lá, o diabo ele é invisível e capaz de manifestações apavorosas. Quem já teve uma experiência espiritual sabe, principalmente no início, que quando há uma manifestação diabólica, o nosso corpo, que é material, quando não tem um preparo espiritual, trava a língua. Conversei com a irmã hoje, ela está nos assistindo, a irmã Milena Souza. Irmão Josias, eu estava aqui deitado e de repente eu senti uma presença pavorosa, travou meu corpo, a minha língua, as palavras não saíam. O que é isso? Uma manifestação pavorosa do diabo, de Satanás. E você tem que ter cuidado. O diabo, eles falam, viu? Eles falam, viu? E pensa que o diabo só fala coisa ruim. Vou te matar, vou destruir. Não, ele fala coisa boa também. Lembra quando Paulo e Silas estavam indo para a igreja? Aquela moça endemoniada, eis aí, homens do Altíssimo, usados, falando palavras bonitas para Paulo. Então cuidado com essas palavras bonitas que estão falando no teu ouvido, ou pelo WhatsApp, nos comentários. Cuidado, porque o diabo também fala. Outra coisa, ele tem inteligência. O diabo não é um ser irracional como um animal. Ele é inteligentíssimo. Viu? Olha como ele é tão inteligente que ele diz para Deus, olha como eu sou inteligente. Sabe por que Jó te adora? Tem tudo. Tem família, tem dinheiro, tem casa boa, tem esposa, tem filhos. Por isso que ele te adora. Agora toca para você ver, porque o diabo sabe que o homem que é materialista e não entende que o propósito dele é para adorar o Senhor, não adora a Deus em circunstâncias adversas. Então o diabo é inteligentíssimo, viu? A inteligência de Satanás não pode ser questionada, viu? O diabo também tem emoções, viu? O diabo também tem as mesmas emoções. O diabo também crê em Deus. A Bíblia diz que ele crê que estremece. Meu Deus, não, esse aqui não tem como ser Deus, viu? O diabo crê em Deus que estremece, viu? O diabo também conhece a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia. Quando ele foi tentar o próprio Jesus, ele não usou
a Torá e nem a Tanakh, não. Nem o Alcorão. Ele usou, ó, a Bíblia. Porque o diabo conhece a Bíblia, irmãos. Então, cuidado. Cuidado, porque o diabo também conhece a Bíblia. O diabo também crê em Deus. Vamos prosseguir aqui. A irmã, eu vi aqui um comentário inteligente. O diabo se transfigura em anjo de luz porque ele também é anjo. Um anjo caído, exatamente. Está aqui a irmã Larissa, Monte Castelo, todos os nossos irmãos Monte Castelo, a mãe mandou um áudio aqui para mim. Josia, vem aqui, o cacho de banana já tá maduro. Mãe, eu tô indo, viu? Segura aí, nós vamos aí. Vai compartilhando, ó. Já me falaram, estão compartilhando aqui. Então você sabe que é o diabo. Foi falado aqui que o diabo é o pai da mentira. O nome dele na Bíblia é pai da mentira. O nome dele é diabo, Belial, Satanás, maligno, príncipe da potestade do ar, Deus desse século. O diabo são espíritos espirituais. O diabo são invisíveis, capazes de se manifestar. O diabo fala, tem emoções, tem vontade, crê em Deus e cita a Bíblia, certo? Então você já tem noção quem é o diabo, viu? Quais são as armas que o diabo utiliza para derrotar a família, a igreja e para tentar derrotar eu e você que estamos assistindo? Primeiro, ele é astuto. Uma das primeiras características do diabo é usar a astúcia. Viu? O que é astúcia? Astúcia era o que os soldados usavam quando ia para o campo da batalha. Eles programavam, eles abriam, faziam um caminho direcionado a um devido lugar. E os soldados que vinham pensavam que os soldados adversários tinham ido para um lado e, na verdade, eles estavam esperando no sentido contrário. O diabo, ele é astuto. Ele cria uma armadilha para tentar destruir o homem. Ele projeta um plano arquitetoso para tentar derrubar uma pessoa. É por isso que nós temos que ter cuidado. Ele ilude através da ilusão. Essa astúcia tem a ver com a ilusão. Ele ilude. Ele cria dentro da mente humana um paraíso. Sabe esses homens que são chamados homens bomba, muçulmanos que se matam, que são terroristas? Vocês acham que é de uma noite para outra que eles viram terrorista? Não. Eles são chamados e passa por um processo de ilusão. Vocês vão lá, vão se matar, vão se explodir pelo um bem maior. Existe um lugar bom esperando vocês. Por que os soldados iam para a guerra e as pessoas iam com prazer, sabendo que iam para a morte? Porque antes era feito um trabalho de ilusão na mente. Não, pode se matar, é um privilégio morrer no campo de batalha. Existe o Deus da guerra esperando vocês com festa, com mulheres, com farra. Então eles se matavam com prazer, com voluntariedade. Por quê? Porque caía na astúcia do diabo. É isso que o diabo faz na vida da moça, do rapaz, do homem, da mulher. Ele cria uma ilusão, ele cria uma fantasia. E quando a pessoa entra nessa fantasia, nessa ilusão, acaba indo para o final da sua vida. O jovem chega na moça que é crente, fala na mente dele: olha, para com isso, tu é bonita, tu é jovem, tá perdendo o teu tempo na igreja, o mundo tem coisa boa, para de besteira, os crentes pinta. E ele não vai falar pessoalmente contigo não, viu? Vai usar alguém bonito, com as palavras bonitas, parecendo um anjo. Aí o que acontece? A moça, o rapaz cai, sai da igreja, cai no mundo das drogas, cai no mundo da prostituição, cai no mundo da adversidade, quebra a cara e aí acaba indo para o final triste porque foi iludido pelo diabo. Certo? Então cuidado com as ilusões.
as falsas promessas. Tu vai ficar rico, tu vai ganhar de... Esses dias uma irmã mandou perguntando para mim, irmão Josias, errado eu sei fazer propaganda de roupas íntimas. Eu sendo crente, me prometeram que eu vou ser famosa, que vão me ver, que vão me chamar, que eu vou sair em revista. Para com isso, é ilusão. Ilusão. Viu? Ilusão é uma das astúcias do diabo. Viu? Então uma das armas do diabo para derrotar o crente, iludindo ele, prometendo. Olha como o diabo fez com Jesus. Jesus, vem aqui. Se tu pular daqui de cima, viu? Os anjos vão te aparar. Aí não funcionou, viu? Não funcionou. Aí o diabo, vem aqui, tá vendo esse reino aqui? Tá vendo esse reino? Só tem uma coisa esse reino aqui. Se tu me adorar, eu vou te dar esse reino. O diabo procura iludir, viu? Me adora que eu vou te dar fama, sucesso, mídia. Vou te colocar nas vitrines da sociedade. Ei, crente, tu não foi chamado para ser famoso, nem famosa, e não para estar em vitrine. Nós fomos chamados para ser crente, salvo na pessoa de Jesus Cristo. A nossa recompensa aqui não é na terra. Nós não fomos chamados para fazer sucesso. Nós não fomos chamados para ter milhares de seguidores no Instagram, não. Nós fomos chamados para adorar e servir a Deus em espírito e em verdade. Mãe Isabel, eu estava em São José dos Campos, aí um cidadão me ligou dizendo, irmão Josias, tu quer ser famoso? Tu quer viajar o Brasil todo e o continente americano, todos os países pregando? E eu falei, que promessa é essa? Que nunca ninguém prometeu, nunca ninguém profetizou para mim. Como é que funciona? É fácil. Vem pregar no nosso evento, é um evento que eu não vou falar o nome, mas você já deve saber. É um evento que acontece uma vez por ano. Reúne milhares de pessoas, artistas do mundo inteiro. Aí a diretoria desse evento me ligou, vem pra cá. Nós vamos colocar você para pregar no pavilhão. Quase 10 mil pessoas vai te assistir. Vamos te dar 500 DVD para você vender. Vamos te fazer uma agenda de 15 agendas por mês. Vai pregar em todas as capitais do Brasil. E aí, o que eu tenho que fazer? É fácil. 30 mil, deposita 30 mil na nossa conta e vai pregar o tema que eu colocar para você pregar. E detalhe, não pode pregar sobre... Aí falou que eu fui proibido. Não pode pregar sobre isso, sobre aquilo, sobre isso e isso e isso. Eu disse, muito obrigado. Deus não me chamou para ser famoso, nem para fazer sucesso. Deus me chamou para pregar o evangelho. 2 amigos meus aceitaram a proposta. Pagaram 30 mil. Até hoje está devendo esse dinheiro que pegou emprestado. Detalhe. Não fez sucesso. Um está desviado. Precisa da misericórdia de Deus. E o outro apostatou da fé. Por quê? Porque queria o sucesso. Queria fama por vias erradas. Ei! Não deixe o diabo te prometer aquilo que não pode. Se Deus quiser te colocar em um lugar de destaque, espera o tempo de Deus na tua vida. Espera a hora de Deus chegar. E se nunca ninguém conheceu o teu nome, te preocupa não. Os principais homens e mulheres da Bíblia foram os anônimos de Deus que fizeram grande diferença. Ei! Cuidado com quem está em cima. Foi o diabo que colocou Jesus em cima do monte. E foi o próprio diabo que disse, pula de lá, se mata. Cuidado, muito cuidado. A outra estratégia do diabo, vontade da carne. Ei, não confia na tua carne. Não confia nos teus desejos carnais. A Bíblia diz que todos os dias nós temos que mortificar a nossa carne. Não, porque eu sou obreiro, eu caí em pecado.
Eu, irmão, caí em adultério, isso não acontece comigo. Cuidado. Sansão confiou na carne e caiu. Muitos homens caíram, perderam a fé, a dignidade, porque confiaram em si mesmo. Martinho Lutero dizia, nunca confie em si próprio. Quando a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem, a hermenêutica correta aqui, irmã Antônia, não é que o homem é maldito por confiar em outro homem, não. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, está falando de si próprio. Maldito o homem que confia nele mesmo. Eu sou capaz, eu posso, eu faço, eu sou inteligente, eu tenho capaz. Não confie na carne. A carne nossa tem que ser sacrificada. Ei, irmã, eu tenho que falar a verdade. A nossa carne nunca aceita Jesus como Salvador. Viu, irmã Isabel? Nossa carne nunca aceita Jesus como Salvador. É por isso que a Bíblia diz, olha, vigiai e orai. Primeiro vigiai e depois orai. Nós temos que estar atento. Viu? Olha a irmã Isabel dizendo, nosso Deus é grandioso e sempre dá oportunidade para quem reconhece. Graças a Deus. Temos que reconhecer as nossas limitações. Uma das estratégias do diabo para tentar nos destruir é a carne. Viu? E contra a carne, a única estratégia, irmão Renato, que a Bíblia nos deu, contra a carne, a única estratégia que a Bíblia nos deu contra a carne foi fugir. A Bíblia nunca disse, resistir na carne, não. Tenha fé na carne, não. Sabe o que a Bíblia diz para tu vencer a carne? Foge. Ei, jovem, foge desse namoro indecente para tu não cair da prostituição. Moça, foge dessa lascívia para tu não cair da prostituição. Homens, casado, mulheres casadas, foge desses diálogos pelo WhatsApp, desses flats que aparentemente é inofensível, mas que no final vão acabar te levando para a destruição, para a perdição. Vigia com os elogios, moça, irmã, por amor de Deus. Mulher gosta de ser elogiada, é natureza, viu? Mas vigia. Quem é que está te elogiando? Quais as estratégias? Qual é a intenção por detrás de um elogio que estão fazendo em relação às tuas vestimentas, ao teu corpo? Ou como você está? Rapaz, cuidado com os ataques do inimigo na tua carne. O diabo, ele conhece o ponto fraco de cada um e ele vai atacar em cima do teu ponto fraco. Viu? O diabo conhece o ponto fraco de cada um e vai trabalhar em cima do ponto fraco. Qual é o teu ponto fraco? Tu tem que ser homem, mulher suficiente para dizer, meu ponto fraco é a bebida. Se eu sentir o cheiro de bebida, eu vou me alcoolizar, eu vou beber. O meu ponto fraco é a droga. Se eu sentir o cheiro, eu não vou aguentar. O meu ponto fraco é a prostituição. Se eu chegar perto do homem e da mulher, eu não vou resistir. Então fuja, rapaz. Fuja. Se o teu ponto fraco é a prostituição, evita internet, evita entrar em sites pornográficos, moça, rapaz, evite a lascívia, exibir o teu corpo, a tua vida nas redes sociais, mas mantenha a vida de santidade, porque o diabo só quer um vacilo teu para acabar com tua vida, para te levar para a perdição e para acabar com a tua vida. Por isso nós precisamos vigiar na nossa carne. Tudo aquilo que te leva ao pecado. Quando a Bíblia diz assim, olha, se tua mão te faz pecar, corta. Se o teu pé faz te pecar, corta. Porque é melhor entrar no céu defeituoso do que o que Jesus estava querendo dizer. É que você tem que tomar decisões radicais na sua vida. Apaga aquele contato que te leva à imoralidade, que te leva à lascívia. Apaga
Apaga aquilo que vem te distanciar da presença de Deus e pede a proteção de Deus, porque o diabo está rodeando ao derredor. Só quer um vacilo seu para tentar acabar com sua vida. Mas Deus te trouxe nessa live para dizer que Ele está querendo te dar vitória, está querendo livrar a tua vida da perdição, querendo livrar a tua vida de um desastre, de uma queda. Outra estratégia do diabo, a fúria. A fúria é uma estratégia do diabo. Irmãos, quando uma pessoa está furiosa, que ela perde o sentido da vida, já aconteceu. Quem mora com pessoas, que mora com alguém, eu tenho certeza, exemplo de pessoas que moram com outro, ele quebra tudo, ele fala palavras que não era para falar, ele desabafa, ele cria um caos, uma confusão. Por quê? Porque o diabo usou o descontrole dele para provocar fúria e derrubar ele. Cuidado! A Bíblia diz: irai-vos. A ira é uma emoção da alma. Não é pecado ficar irado. Não é pecado. Agora, irai-vos e não pequeis. A questão é você usar a tua ira para pecar. Eu posso me irar, eu posso ficar irado diante de uma injustiça. Eu posso ficar irado diante de alguém que tirou a vida de um inocente. Agora, eu, na minha ira, não posso ir lá e tirar a vida dessa pessoa. De forma nenhuma. Deus é que vai fazer justiça. O que o diabo faz? Aproveita-se da ira do homem para derrubar. E principalmente casais, quantas mulheres feridas porque maridos ficaram irados, não controlaram a sua boca, proferiram palavrões de alto escalão e depois, quando a ira passou, se arrependeu. Mas não teve mais como mudar, porque uma palavra jogada ao vento, ela não tem mais como voltar. Ela causa um impacto negativo na vida da pessoa. Então, uma das maneiras do diabo agir, trabalhar nos casamentos, nos relacionamentos, na igreja, no grupo, na comunidade, é na ira. Através da ira as pessoas vão ofender, magoar, falar palavrão, difamar, e é por isso que tem que ter cuidado. Compartilhe, irmãos. Deus está falando com pessoas aqui. Outra armadilha do diabo para tentar matar: suicídio. É um assunto delicado, irmãos. É um assunto delicado. Mas nós temos que falar. Viu? Nós, como crente, nós temos que falar. O suicídio é uma estratégia, um caminho que o diabo usa para levar o homem para o inferno. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe solução que Deus não resolva. Ouça aqui. Ontem eu ministrei na nossa quarta-feira da Vitória, Assembleia de Deus em Lago dos Rodrigues, viu? E deixa eu contar para vocês essa reflexão. Para você aí que está com um sentimento de suicídio, querendo tirar a vida, querendo desabafar. Marca alguém aí que está com esse problema. Compartilha. Vou contar essa experiência para vocês entenderem que Deus é o Deus que resolve causa. Viu? Existia duas jovens que foram capturadas pelos nazistas na época em que os nazistas governavam a Europa entre 1941 a 1945. Em 1945, duas jovens crentes foram capturadas, adolescentes, e jogadas no fundo do poço. No fundo do poço, uma delas, Elizabeth, teve uma visão de uma voz dizendo: não há poço tão profundo que as mãos de Deus não podem te arrancar de lá. Elizabeth acorda, diz para Corey, a irmã dela diz: Corey, eu ouvi uma voz dizendo que nessa noite, antes do Natal, nós vamos sair daqui. No outro dia, o capitão da guarnição chamou o número dela, o número
de prisioneira que ela tinha, 747 e 748, se apresenta ao fronte secreto. E quando elas chegaram lá, disseram: assina esse documento. Ela assinou o documento e o soldado disse: desapareça, porque vocês estão livres. E aí elas começaram a chorar e o soldado não entendeu e elas disseram: me explica uma coisa, os números que eram para ser chamado não eram nossos, eram os dois números anteriores, e por que que o nosso número foi chamado? E o soldado disse: o número de vocês foram chamado porque as duas pessoas que estavam antes de vocês não quiseram ir para o fundo do poço e teve as cabeças decapitadas. Ei, você que está no fundo do poço, é Deus te guardando, te livrando, te protegendo, porque vai chegar o dia que as mãos do Senhor vão descer lá do fundo do poço e vão te levantar novamente. Então cuidado, que o suicídio leva ao inferno, é uma estratégia do diabo. Certo, meus irmãos? Graças a Deus, o tempo nosso tempo da live é de 1 hora, para que não fique extenso para os demais irmãos que assistam. Nós vamos continuar com esta live, falando sobre outros aspectos, mas antes eu gostaria de falar sobre como é que funciona agora o nível de batalha espiritual, como é que o diabo guerreia. O nível de batalha que ele entra, primeiro, ele entra no nível individual. O diabo combate no indivíduo, pessoalmente, o cidadão. Como é que eu vejo isso na Bíblia? A irmã Regina, Monte Castelo, Deus abençoe sua vida. Como é que eu vejo isso na Bíblia? Foi o que aconteceu com o diabo. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. E agora eu abro parênteses. Crente pode ficar endemoniado? Ou por que crente fica endemoniado? Viu? Crente, você já viu alguém que diz que é crente ficar endemoniado, possesso? Eu já vi muitos. Por que que isso acontece? Sabe por que que uma pessoa que se diz crente fica endemoniado? Porque ele mistura o santo com o profano. Sabe por que que o diabo entrou dentro de Judas? Porque ele tomou a ceia junto com Jesus e depois foi vender o mestre por 30 moedas de prata. Ei, cuidado, você que é crente, toma ceia e depois quer beber um golezinho de cachaça. Toma ceia, depois quer ir para um motel, passando uma noite achando que não tem nada a ver. Toma ceia, está envolvido em estelionato, em roubo, em falcatrua. Cuidado, porque a qualquer momento o diabo pode se apossessar. Por isso que nós temos que estar em vigilância a qualquer momento. O diabo também ataca no nível coletivo. Foi o que ele fez. O diabo também ataca pessoas, multidão, uma família inteira, uma nação inteira. Viu? O diabo ele ataca no nível nacional e também no meio espiritual, e nós temos que termos total discernimento para entendermos a vida espiritual. Vigilância, ele existe e a qualquer instante tenta nos destruir. Mas a Bíblia diz, ó irmãos, fortalecei-vos no Senhor, aleluia. Fortalecei-vos no Senhor, ou seja, estáis firmes, estáis preparados. Deus nos deu armas para vencer o diabo. Pelo menos nós vamos ver 6 tipos de armas que Deus nos deu. 5 para defesa e 1 para ataque. O cinto, verdade, porque ele é mentiroso. Coragem da justiça, andar em retidão, porque o diabo anda fora da retidão e dos princípios de Deus. Sapato, calçado os pés com o evangelho da paz, porque o alvo do diabo é provocar guerra. Escudo da fé, porque o diabo quer abalar as nossas convicções dentro da palavra de Deus.
capacete da salvação. É importante que você tenha convicção que é salvo. Você que é crente diz assim: eu não sei. Será que se Jesus voltar hoje eu vou para o céu? Meu Deus, será se Jesus voltar hoje eu estou preparado? Crente tem que ter convicção da sua salvação. E se ele não tiver convicção da sua salvação, tem que nascer de novo e aceitar Jesus como Salvador. Temos uma espada, a espada de ataque, o que é? A palavra de Deus. Conhecer a palavra, andar na palavra, viver na palavra, crer na palavra de Deus. E aqui eu quero dar algumas orientações para pastores, líderes, irmãs do ciclo de oração que trabalha com o trabalho de possessão. Viu? Primeira coisa, quando alguém, um crente, cai possesso, quando ele for liberto, o líder, o pastor, o coordenador, alguém que está cuidando, alguém que trabalhou nesse trabalho de libertação, tem que chamar essa pessoa, fazê-la refletir, confessar o pecado. Porque toda pessoa que cai endemoniada é porque misturou o santo com o profano e escondeu pecado oculto, pecado escondido. Cuidado com o segredinho do diabo, viu? Viu? Porque o diabo revela. Já presenciei inúmeras vezes pessoas endemoniadas, obreiros, líderes e outras pessoas tentando expulsar, e ele dizendo: quem é tu que fez isso e fez aquilo? Cuidado! E quando uma pessoa que é endemoniada, que diz que é crente, for liberta, ore por ela, reconcilia ela e pede para ela confessar e pôr para fora o que ela fez. Essa orientação. Outra coisa, quem é crente, você que é crente, quando for chamado para expulsar demônio de alguém que não é evangélico, ei, cuidado, ele não é crente, viu? Vai sair um e vai entrar outro, viu? Eu conheço pessoas que foram chamadas para expulsar demônio de pessoas que estavam dentro de salões de macumba, dentro de templos que não convia com a fé cristã, e apanharam, sofreram retaliações. Então, quando alguém lhe chamar, fulano está endemoniado, vai lá. Se o ambiente não é propício, porque não adianta você estar lá expulsando um demônio se em volta está cheio de pessoas, cheio de demônios que ainda não foram manifestos. Leva em um lugar reservado, chama-o, leva na igreja, se possível for, e lá faça o trabalho de libertação. Outra coisa, viu, irmão? Quando a gente vai orar por alguém que fique demoniado, expulsar um espírito maligno de alguém que está endemoniado, a gente não ora, não. A gente não faz aquela oração eloquência, nosso Deus e nosso Pai, não, irmão. Olho aberto, repreendendo na autoridade do nome de Jesus. E quem é líder, que usa gravata, evita ir de gravata, viu? Para você não sofrer retaliações e passar vergonha. Não se ora por endemoniado, viu? Não fica falando em línguas estranhas, arrodeando endemoniado, não, 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 não. Repreendo em nome de Jesus. Repreendo em nome de Jesus, viu? Já vi inúmeras pessoas repreendendo o demônio de forma errada, batendo, enforcando o pescoço, falando línguas estranhas, cantando um hino faz chover. Não, 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 não é meninice. O Senhor te repreenda em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus todo espírito maligno. Se você estiver debaixo da autoridade de Deus, o demônio vai sair. Sou prova viva. Pergunta minha esposa. Viu? Prova viva de pessoas me ligar na madrugada, irmão Josia, dentro do apartamento minha filha está endemoniada, o que eu faço? Aí a esposa: filho, é melhor fica em casa. Eu pego o celular e ponho no viva voz. Pelo celular eu te repreendo
e ele sair. Viu? Agora, se não tiver autoridade, ele vai cirandar. Cirandar. Cirandar com a pessoa que não tiver autoridade preparado para o campo de batalha. Alguém que trabalha, alguém que exerce liderança e que trabalha no campo da libertação tem que pelo menos, no mínimo, jejuar uma vez por semana. Porque os discípulos foram expulsar o demônio e Jesus disse, esse grupo aqui de demônio não sai a não ser por oração e jejum. O jejum é fundamental para mortificar a carne e dar autoridade para expulsar demônio. Então demônio não entrevista, não chega lá dizendo, ei, qual o teu nome, hein? Tu estava onde? O que tu estava fazendo? Não tem papo com o diabo não. O diabo não é para bater papo com ele não. Viu? O diabo é para ser expulso, repreendido na autoridade do nome de Jesus. E que tem autoridade de Deus, irmão? Não tem. Não tem. Viu? Quem tem autoridade de Deus não tem. Fui pregar no congresso, vou terminar. Fui pregar no congresso na cidade de São Caetano, São Paulo. Viu? São Bernardo do Campo, São Paulo. Fui pregar em um congresso. Quando chegou lá, um menininho de 10 anos chegou em mim e disse assim, ei, irmão Josias, eu te conheço, já vi o senhor pregando, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Aí eu fiquei todo animado, meu Deus, olha rapaz, que benção, a gente fica feliz, alguém querendo ser igual a eu, que benção, irmão, Deus lhe abençoe. Isso domingo de manhã, trouxe a palavra, preguei. Quando foi à noite, ele voltou de novo. Ei, irmão Josias, palavra boa, rapaz. Olha, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Aí eu todo feliz, chamei o pastor e disse, pastor, tá vendo aquele rapazinho de terno, gravado, sentado na primeira banca? Ele disse que quer ser igual eu, rapaz. Ó, ele falou que quer ser igual eu quando ele for pregador. Aí ele olhou pra mim e disse assim, rapaz, tu nem sabe quem esse rapaz é isso. Ele é filho de uma irmã que tem intimidade com Deus. Aí me contou. Essa irmã, a mãe dele, crente que tem intimidade com Deus, teve que viajar e disse, filho, eu vou viajar, cuida das tuas duas irmãs mais novas, não abra a porta pra ninguém, diga que mamãe viajou e quando ela voltar vai resolver o problema. Aí disse que ele estava em casa, alguém para, num carro mais lindo do mundo. Ele falou o nome, eu não lembro o nome, mas um cabo importante desceu de terno e gravata, bateu a porta e disse, aqui é onde mora a irmã Francisca. E o menino disse, é aqui mesmo. Por não, o que você quer com minha mãe? É porque lá em casa minha esposa tá tendo uns gritos, uns ataques, eu tive que amarrar, já foi benzedor, já foi todo mundo e disse que não sai. Mas me falaram que aqui tem uma irmã que consegue botar essas coisas pra fora, eu preciso falar com ela. Aí aquele menino disse, olha, a mamãe não tá aqui, foi viajar, tem que esperar ela voltar, aí ela vai resolver o seu problema. Aí aquele cidadão entrou no carro, ele olhou pro cidadão e disse assim, ei, para aí, olha, eu vou te ajudar, viu? Minha mãe não pode ir não, mas eu posso ir no lugar da minha mãe. Eu vou no lugar da mamãe resolver teu problema. Menino, vou, pois entra aqui no carro, levou ele, irmão. O dono da casa entrou primeiro e disse, eu trouxe o filho da irmã Francisca para fazer a oração em cima da minha mulher. Quando o menino colocou o pé, a mulher já gritou lá do quarto e disse, esse aí eu conheço a mãe dele. E gritou de longe, eu te odeio. A criança só colocou a mão e disse, em nome da mãe da minha mãe, chamada Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo, espírito maligno, sai. Na mesma hora, a mãe foi liberta. Quando eu terminei de pregar, que ele chegou em mim e disse assim, ei, não esquece, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu disse para ele, quando eu diminuir, eu quero ter a autoridade que você tem.
Crente que tem autoridade não precisa cirandar, ficar falando em línguas estranhas em ouvido de demônio, não. Não precisa ficar com o olho fechado orando, não. É a autoridade do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Até hoje eu nunca vi um espírito maligno. Nunca vi um espírito maligno resistir à autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Se reverta da autoridade de Cristo. Consagra a tua vida. Abre o olho, porque o nosso adversário está querendo nos destruir. Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Sou tão pequeno, irmãos. Chegou um momento aqui na live que chegou a 31 pessoas assistindo ao vivo. Fiquei muito feliz, porque a gente vê lives aí, né, de pessoas que a gente considera como referências teológicas, influenciadores, e Deus tem nos ajudado dentro da nossa pequeninez para fazer a obra do Senhor. Muito obrigado você que ora pela minha vida, pela minha família, pela minha casa. Eu oro pela tua casa, pela tua família. Irmã Josiane, irmã Elisângela, a irmã Keila, a irmã Antônia, a irmã Isabel. Ei, irmã Isabel, se preocupa não, viu, irmã Isabel? Se preocupa não. O diabo tá rangindo os dentes, viu? Mas fica tranquila, irmã Isabel, que Deus está no controle. Essa peleja já foi ganha, viu? Você é canal, você é coluna que Deus levantou. É por isso que o diabo te odeia. É por isso que quando o diabo não consegue entristecer o teu coração através de problemas familiares, ele usa enfermidade, ele usa pessoas não descrentes, ele usa calúnia e mentira, porque ele sabe que a espada que Deus te colocou está afiada, é grande, para guerrear as hortes infernais do maligno. Então acalma o teu coração, que Deus está no controle. Amém? Deus é contigo, Deus é com tua família. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Se na tua casa tiver alguém que sofre com alguma opressão maligna, estende as mãos, que em nome de Jesus vai ser repreendido. Se tiver algum espírito maligno disfarçado, vai ser repreendido pela autoridade do nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Aumenta o volume aí, aumenta o volume. Vai no quarto de alguém que está sofrendo na tua casa, viu? Vai lá no quarto, na cama de alguém que está enfermo. Nós vamos orar na autoridade do nome de Jesus. Esse nome tem poder. Vamos orar. Irmão Renato, missionário Renato, Deus te abençoe. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Pai de todo poder, Deus de toda glória, nós louvamos a Ti por mais esta palavra pregada na autoridade do Teu nome, ó Pai. E em nome de Jesus, Senhor, no nome que tem poder, no nome que está acima de todo nome, no nome que todo joelho vai dobrar-se, nós repreendemos todas as enfermidades agora. Ei, espírito maligno disfarçado, eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito de enfermidade agora, espírito de enfermidade agora, eu te repreendo pela autoridade do nome de Jesus. Espírito de divisão, espírito de contenda, espírito de engano, espírito de mentira, tu não resiste à autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, dessa casa agora, em nome de Jesus, desta família agora em paz, em nome de Jesus, dessa vida agora em paz, eu declaro a libertação e a vitória em nome de Jesus. Creia na tua vitória, creia no teu milagre. Deus é contigo, Deus é na tua casa, Deus é na tua família. Não esquece, outras pessoas vão assistir. Compartilha, marca alguém, Deus vai abençoar a tua vida. Deus vos abençoe.
Até a próxima oportunidade, se Deus assim vos permitir. Estou orando por ti, pela tua casa, em nome de Jesus.